Flamengo, Bahia e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro deixando o Flamengo, a expectativa de anúncio formal e tudo mais como Bahia. A gente vai trazer informações e o debate aqui no Futebol 90. Eu quero começar com você, meu caro Silas. Temos o Everton Ribeiro, que é um grande jogador. Vamos começar primeiro com o lado de onde ele sai, o Flamengo. Respondendo essa pergunta, vai fazer quanta falta? Lembrando que esse último ano foi o que ele menos foi titular, ainda assim jogou bastantes jogos, foi titular em 32, mas deixou de ser aquela peça fundamental que ele foi nas temporadas anteriores. Gostaria de ouvi-lo sobre a saída de Everton Ribeiro do Flamengo. Olha, Felipe, eu acho que quanto à saída, eu acho que ela aconteceu até de forma natural. Eu acho que o ciclo do Everton no Flamengo, eu acho que ele terminou, mas ele não termina como um ciclo, assim, talvez derrotista ou de alguma... Não, é um ciclo muito vitorioso, um cara... E é um capitão, e é um líder era um líder dentro do trabalho, porque todas as vezes que a coisa estava feia, ele saía para dar entrevista, e entrevistas muito inteligentes, de um cara muito centrado. Então, assim, é um cara que, tanto é que tinha muita gente atrás do Everton. Agora, com a saída dele para o Bahia, tecnicamente, eu não sei se foi a melhor escolha, não desmerecendo o Bahia, mas eu acho que tem outros clubes aí que estavam nessa briga que ele poderia fazer a opção. Dinheiro, não acredito que tenha sido o principal, né, aí no fiel da balança para a escolha dele. Tem o Grupo City por trás, isso também é um fato. Agora, o São Paulo queria, né? Alguns jogadores queriam. No Flamengo, o Luiz Araújo foi ganhando espaço com o Tite. Então, isso também interferiu, talvez, nessa sequência. A gente falou de Fluminense, mas Fluminense, talvez até o Mauro gostaria de falar disso. Renato Augusto Ganso, ele provavelmente não teria espaço para jogar, já com esses dois jogadores. Os dois já vai ser difícil que joguem juntos, Renato Augusto e Ganso, no mesmo momento. Talvez num jogo um pouquinho menor. Mas assim, o Everton me parece ser inteligente o suficiente e talvez ouvi-lo para saber o motivo dessa decisão. Talvez Rogério Ceni, talvez uma proposta de um Bahia que vai brigar por coisas maiores e ele tenha feito essa opção. Eu acho assim, não está muito claro ainda, mas acredito, Silas, que no mínimo serão 2 anos. Coisa que o Flamengo não queria fazer com ele pelos 34 que ele já tem. Já estava pegando essa história de 1 ano lá. Então, eu acredito que o Bahia fez isso. Já vim para cá agora, ouvindo no rádio, alguém dizendo que poderão ser, inclusive, 3 anos. Com a perspectiva, não é uma promessa, inclusive, que depois disso, ele se aposente e vá trabalhar com o Grupo City. Então, você vê como é que é o nível de convencimento das coisas. Tudo isso vai ser esclarecido nas próximas horas, enfim, tal, nada que esteja batido o martelo. Mas é um outro nível de conversa. Você chega lá, vou jogar no Inter, vou jogar no São Paulo, vou jogar... Olha, aqui nós estamos montando um time, é o Rogério também que liga para ele, que esteve com ele, e é assim, tá, aqui a gente aceita 2 anos, quem sabe até cumprindo as metas você fique mais 1. Não vou te prometer, mas você vai entrar num grupo aqui que tem nos Estados Unidos, se você quiser... Se auxiliar, você vai. Se quiser ir para a Inglaterra, você vai. Quiser ficar no Bahia, quiser ficar em outro... Então, enfim, eu acho que a gente ainda vai ver uma entrevista de um lado ou de outro com esse tipo de esclarecimento. E é o que eu penso que pesou muito na escolha do Everton. Tem uma história que ele não queria jogar no Rio, né? Ele não queria... Sim, porque o Fluminense seria uma opção. Mas qualquer lugar que você jogar, vai jogar contra o... Tudo bem, não vai jogar o regional, o estadual contra o Flamengo. Não, e a questão da torcida, né? Da torcida. Mas ele vai ter que jogar qualquer time que ele vá. Vai ter um Bahia e Flamengo no Maracanã, vai ter, enfim. Isso é natural quando o time... O Miller jogou nos 4 de São Paulo, né? Então. O Miller jogou não sei, ele jogou na Portuguesa, e o Santos, né? Ele jogou na Portuguesa, jogou no São Caetano, jogou todo time. Mas assim, o Bahia é um negócio muito sério. O Bahia precisa ser tratado de uma outra forma no mercado nacional. Exato. Quando o Rogério Ceni acertou com o Bahia, ele chegou a chamar de o melhor projeto do futebol brasileiro. E ele vinha muito tempo no Fortaleza, que ele ajudou a melhorar a estrutura. O Vojvoda virou o principal treinador da história do Fortaleza. Só que o Rogério começou lá
um processo de trazer da segunda divisão para a primeira, de melhorar a CT, né, logística, estrutura, uma série de coisas. E o Rogério, claro, com o apoio do Grupo City, ele vislumbrou no Bahia essa possibilidade. Tanto que, assim, para o Bahia era muito fundamental não ser rebaixado para não atrasar um ano esse projeto. O Bahia já investiu mais de 100 milhões de reais nesse ano. Ele acho que só ficou atrás do Flamengo, foi pau a pau com o Vasco, ficou brigando com o Vasco, quem mais investiu em 2023. E para 2024 agora, falam em 300 milhões, mais de 300 milhões de reais. Então, assim, só o Flamengo eu acho capaz de superar o Bahia em investimento. Então, o Bahia não vai ser um time, não deve ser um time para brigar na parte de baixo. O Bahia não está na Libertadores, é verdade, mas o Bahia deve ser um time muito mais competitivo. Então, o que a gente vê acontecer com Fortaleza, né, de mudar de patamar, o Bahia talvez faça esse mesmo processo ou até com mais potencial. O Rogério Ceni enxerga dessa forma. Então, ele passa a ser um clube muito atrativo para vários jogadores. Jogadores jovens, né, que tem plano de, quem sabe, ir para a Europa, para outro lugar, e o Grupo City ajuda nisso, um convencimento ali e tal. E jogadores de um ótimo nível, como é o caso do Everton Ribeiro, que ainda, para mim, tem muita lenha para queimar. No futebol brasileiro, olha, se eu fizer assim, sei lá, dos 10 gols mais bonitos que eu vi no futebol brasileiro, Everton Ribeiro acho que fez uns 2 ou 3 pelo menos. E olha que eu já tô meio velhinho. Quem é o diretor executivo lá no Bahia? Porque o presidente é o Emerson, relativamente um cara jovem. Rogério Ceni também é um cara que não tem essa experiência toda ainda. Mas o grupo tem, o City tem, por exemplo, você pega Mas assim... eu digo para investir aqui no Brasil, né, Bubu? Aqui precisa ser gente daqui para ajudar o grupo de lá a fazer as escolhas. Então, mas você pega assim, no caso do Vasco, o Pedrinho foi eleito presidente, mas é um presidente do quadro associativo. Ele até tem uma boa relação com o pessoal da SAF, mas quem acerta o futebol, quem cuida do futebol é a SAF. Então eles podem e devem até ouvir o Pedrinho no Vasco. Ele tem 30% dos votos, só os outros 70% da SAF. Ele já sai de voto vencido. Quer dizer assim, e o Pedrinho é um cara que conhece de futebol, a gente viu como jogador, como comentarista, um cara que entende e tal do riscado. Só que ele tem uma certa limitação ali no Vasco. Claro. Não é porque ele virou presidente do clube, do quadro associativo, que ele vai agora determinar, Eu fiz essa colocação porque olha o vejete que o Ramon Dias traz, o cara fez mais de 10 gols, né? Olha a importância de você trazer um cara que resolve. Então, assim, por isso que eu digo, o diretor, o Emerson e o Rogério Ceni, tudo bem, o Everton Ribeiro é líder, tem 34 anos, talvez não se espere tanto dele ali, dentro do campo somente, mas também na gestão de grupo, de vestiário. Né? O Rogério estava agora na Inglaterra, ele foi conversar com o Grupo City, botou ele junto com o Manchester City, que é o melhor time do mundo na atualidade, e foi conversar com o Ederson, que tinha o Rogério como ídolo. Antes ele foi no Girona, né? O Girona que também é do grupo. Então, assim, você vê, então o Bahia hoje está conectado totalmente com o futebol europeu. O Gilberto, que quase foi para a seleção na Copa, como lateral, estava no radar ali do Tite e tal. No Bahia, então hoje o Bahia tem tentáculos e antenas para o mundo todo. Isso, é claro que o Pedrinho vai ser ouvido no Vasco, o cara é o presidente e tal, ele vai puxar a sardinha para as coisas que ele enxergar lá, de termos de futebol. O outro lado, que tem 70%, pode não querer comprar. A mesma coisa no Bahia. Só que o Bahia já propôs, já mostrou, e levar o Everton é mais uma amostra de que chega para, acho que é para outro patamar. Vai acabar essa história de ou entrar no campeonato para participar, para ver se eu não caio. Não estou dizendo que já vai entrar esse ano para ser campeão, nem o ano que vem. Mas o Fortaleza é um bom exemplo. É isso. Fortaleza é um bom exemplo, gente. Terminou no outro ano em 4º lugar, foi finalista agora do Sul-Americano e vai para a Libertadores, é isso que o Bahia quer. E sem SAF, né? Fortaleza. Não, o que eu acho bem interessante nesse movimento é mais ou menos o que vocês falaram. Acho que o Bahia hoje condensa uma série de virtudes para, na hora de uma proposta, a proposta não focar em salário, duração de contrato e o que a gente vai disputar. Tem várias ramificações, várias camadas de negócio para jovens jogadores que querem ir para fora ou para jogadores com a idade um pouco mais avançada como o Everton, que já pensam nesse fim de carreira, mas o que eu faço depois? E aí eu pergunto para vocês do lado do Flamengo, ofereceram o que era para oferecer nesse momento de Everton Ribeiro? Assim, porque a questão era muito a duração no contrato. E eu até jogo com o que eu penso. Para mim, Silas, e aí a opinião como jogador é importante, mas para mim um jogador quando começa aí 33, 34, 35, é um pouco loucura contratos longos. Porque a curva
de decadência, ela é imprevisível. E ela não é linear para todo mundo. Às vezes em 6 meses, caramba, cadê o futebol desse cara? E 3, 4 anos tá jogando. Eu não estou dizendo que isso eu concordo ou não com o Flamengo. Em relação a longos contratos, sim, eu concordo. Embora no caso do Bahia eu entenda que ele, nessa reconstrução, precisa fazer esse tipo de movimento. Sim. Correr alguns riscos. Não talvez sei o Flamengo. Se o salário é o mesmo também, né? Exato. E aí, Silas, como é que você vê? O Flamengo fez o que. Ou você acha que tinha que ter feito mais? Não, por ser uma estrela. No caso do Everton, não. Mas o primeiro funcionário do clube que é assim acionado em qualquer contratação é o médico. Chama o médico, vai fazer a avaliação clínica do cara. A gente falou o ano passado todinho sobre o Renato Augusto. A importância dele e o pouco que ele jogou pelas questões das lesões que ele teve, aquela coisa toda. Então, assim, hoje, quando você vai contratar um jogador, você pensa se ele é ativo do clube ou não. Olha aí o Renier, olha o Rodrigo, olha o Vini Júnior, olha o Hendrick, maior contratação dos últimos. Então, tudo isso passa nessa análise de contratação ou de liberação de um jogador. E no caso do Everton Ribeiro, no Japão, por exemplo, eu joguei no Japão. Quando eles não te querem mais, eles te oferecem um contrato pequeno. Eles não te mandam embora. Eles te oferecem um contratinho menor, que é para você mesmo falar, não, esse contrato aí não vai dar para mim. Então, como a gente disse, o Everton, ele estudou com o staff dele as possibilidades. E o Mauro levantou aqui uma situação, você também, Felipe, que é, assim, macro, é muito maior do que a gente pensar só numa transferência para um clube que quer ser, não diria um Fortaleza, mas que já vai brigar por coisas grandes. Então, assim, a paixão, aquela coisa do sentimento, Flamengo, torcida, ganhou tudo. Ele já tinha sido bicampeão brasileiro pelo Flamengo, o Everton. Aí vem pelo Cruzeiro. Agora vem pro Flamengo, ganha tudo no Flamengo. Mas chegou a hora. Chegou a hora. Pro Fortaleza que o Bahia já ganhou até um brasileiro, né? Então dá uma ressurgida, uma renascida. Não sei se o salário será o mesmo, mas acho que o Flamengo não fez mal em não aceitar 2 anos, não. Eu também não acho que não fez. Eu também acredito que não. Sabe, agora, e você falou, o Bahia pegou, mas pegou porque é outro contexto mesmo, né? E tá mostrando força, Tem a dificuldade de tirar o Cauli lá. O Palmeiras conseguiu lá, vem buscar aqui. Estão brigando, porque, então. E o Caio Alexandre do Fortaleza também tá difícil. Não, e você falou do Mateuzinho e do Thiago Maia, de repente uma troca lá para o Corinthians. Mas o Mateuzinho tá na flor da idade. O Thiago Maia não é velho, mas também teve um histórico de lesão. Eu só quero falar de lesões que... Logo que o Tite virou técnico do Flamengo, das primeiras coisas que ele pediu para a diretoria foram as renovações de alguns jogadores, inclusive Davi Ribeiro. Ele convocava ele direto para a seleção. Claro que o momento é o outro, mas o Tite contava com a permanência do Everton Ribeiro. Não sei se por 1 ano, se por 2. E o Everton Ribeiro, até os 45 do segundo tempo, até o 31 de dezembro, ele demonstrava que quer jogar no Flamengo e vinha cedendo. Não, reduz para 1 ano, com metas, não sei o quê. Ele fez o possível e o impossível para continuar e o Tite queria a continuidade dele. No final, o Fabrício Bruno, né, a gente não pode esquecer, fez uma temporada muito regular, só que vários jogadores jogaram abaixo, inclusive o Everton Ribeiro. O que me chama a atenção eu falo de gestão. Se você tem uma gestão que já sabe que Pulgar, provavelmente Gerson, De La Cruz, Arrascaeta vão ficar várias vezes fora por jogos da seleção brasileira. Então você já perdeu praticamente todo o seu meio campo. Todos os jogadores do Flamengo têm condições de estarem na seleção nessa temporada. E você tem um cara como o Everton Ribeiro, que já conhece o grupo, que já conhece a torcida, que já conhece o time, que já conhece o clube, e todo mundo sabe da capacidade dele, foi mal. Como qualquer jogador pode ter um ano ruim na temporada. Ele teve um ano ruim, mas o Everton precisa de sequência. É um jogador que não é num treinamento físico que você vai dar condições físicas para ele. O biotipo dele é aquele cara que precisa jogar. Ele precisa de ritmo de jogo. É diferente de condicionamento físico. Ritmo de jogo é diferente. E ele tem essa capacidade. Provavelmente ele ia jogar muito mais vezes no Flamengo esse ano do que no ano passado, pelas essas oportunidades. Mas, enfim, o que me chama a atenção também nele é não segurar esse ano no Flamengo. Então, assim, é muito difícil a gente estar aqui, né, pensando pelo lado do Flamengo e dele. Mas, assim, eu acho que faltou um pouquinho ali de manejo nessa negociação. Acho estranho também, Conrado, porque acho que tudo também parte da gente entender a hora de um fim de ciclo. E é difícil, cara. Né? Não é fácil, ainda mais contratando de um cara que é ídolo do Flamengo.
gente não está falando de um cara que chegou ano passado, está saindo, são 6 anos e meio e conquistando o que conquistou. E eu não sei se eu tô na linha, essa é uma boa discussão, eu não sei se eu tô na linha do estranho, cara. Eu acho que a gente faz ser mais estranho do que é. Porque é natural, e o Flamengo tentou negociar, o Everton também, cada um querendo, né, colocando o seu ponto. E acho que é um ciclo natural, cara. Eu acho que a gente ainda está no meio das negociações, né? Ele não fechou com ninguém. Então a gente tem que esperar tudo acabar para a gente saber. Depois ele vai falar o que ele acha, o Flamengo também, de repente a gente vai ver que foi tudo feito da melhor forma. Então agora a gente não tem todas as informações, por isso que eu prefiro esperar. De repente o próprio Everton Ribeiro vai vir falar, olha, foi assim, assim, assado, agradeço o Flamengo foi super direito comigo. A gente não sabe ainda, entendeu? Porque ele ainda está negociando, que cada um puxa a sardinha um pouquinho para cá, quer um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de salário. E aí depois a gente vai ver exatamente como tudo foi. Aí eu vou saber se trataram ele bem ou não trataram. A questão de querer um ano, eu acho corretíssima. Eu acho, inclusive, que os clubes brasileiros têm que acostumar a fazer mais vezes isso. Porque o Everton Ribeiro, ele tem um salário que não é mais o do Everton Ribeiro de hoje. Mas ele mereceu esse salário, porque ele jogou muita bola lá com 29, 30 e vai só aumentando. Você vai renovando, o salário vai só aumentando. Pá. E hoje, assim, não é que ele foi... Tudo bem, ele foi mal ano passado, mas é porque ele já não é um Everton Ribeiro tão bom quanto ele já foi. É normal, é da idade. É da idade. Se todo mundo conseguisse ir até sempre, o Paulo Nunes estava jogando até hoje. Com esse joelho, não tem como. Então, e aí, você vai pagar 2 anos de salário de um Everton Ribeiro que já, entre aspas, tá, não merece mais esse salário, ele não joga mais o futebol de, assim, cracaço que ele já foi. Ele ainda é muito bom. Então, essa que é a questão. O Flamengo, assim, você não sabe, se tiver uma lesão, o cara às vezes até para de jogar. Isso é normal. Às vezes o cara com 34 anos tem uma lesão e fala, quer saber, vou parar de jogar. E ele também sabe disso, por isso que ele quer 2. Saudações rubro-negro, então é isso aí, rapaziada. Essa aqui foi as nossas informações, né, sobre o Flamengo. E eu quero saber, rapaziada, a sua opinião, né, o que você achou a respeito dessa situação, né? Você acha que o Flamengo fez certo em não renovar, né, com o Everton Ribeiro por mais 2 anos, como ele queria? Comente aí e deixa a sua opinião, que é muito importante, né? Na minha humilde opinião, acho que o Flamengo acertou, né, em não fazer essa renovação aí, 2 anos com o Everton Ribeiro. Se ele fizesse uma renovação de 1 ano, eu acho que estaria aí num bom patamar para os dois, né? Tanto para a equipe do Flamengo, que ia contar com o Everton Ribeiro para mais 1 ano, tanto para o jogador também, que ia estar no elenco bom, né? E ia ter chance de ganhar títulos com a camisa do Flamengo. Então, essa aqui é a minha opinião e eu quero saber a sua opinião, rapaziada. Esse aqui foi a nossa notícia, né, desta terça-feira à noite. Um mercado da bola do Flamengo bem agitado, né? As últimas informações aí exclusivas. E comente aqui, né? Valeu a pena, né, o investimento que o Bahia fez também pelo Everton Ribeiro? É o que mais se fala, né? O Grupo City aí vem muito forte, né? Comandando bem a equipe do Bahia. E o Bahia conseguiu, né, ganhar mesmo do próprio Cruzeiro, que também tinha um grande interesse aí no Everton Ribeiro. Também conseguiu largar na frente do Internacional, né? Segundo as informações, a pergunta é, né, quanto e o que fez, né, o Everton Ribeiro ir para o City? Na minha opinião não, né? Nas notícias que eu li aí, rapaziada, o Grupo City aí, né, o Bahia, ofereceu uma proposta muito, muito boa para o Everton Ribeiro, né? Eu fiquei sabendo que o Bahia vai dar 2 anos de contrato. Se ele bater a meta no segundo ano, renova automaticamente para 3 anos de contrato. Então, ele vai ter 2, né? E dependendo de como for o segundo ano, ele já vai ter um terceiro ano aí automaticamente. E também, segundo as informações, ele vai ser aí, rapaziada, um diretor, alguma coisa ali dentro do Bahia, quando ele vier se aposentar, né? Então, a intenção do Bahia foi isso aí, né? Ofereceu uma proposta boa para o jogador, 2 anos e mais 1 ano, se ele bater as metas no segundo ano. E quando o jogador se aposentar, ele vai ter já um cargo dentro do Bahia, né? Então, foi uma proposta aí que pro Everton Ribeiro saiu muito lucrativo, beleza? Então, essa aqui foi a nossa informação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botão vermelho, rapaziada. Olha, vai passar aí na telinha. Tem um botão vermelho nesse esquema aqui, com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixa o like. Vamos ver se a gente consegue bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Eu conto com a sua ajuda, que é muito importante, beleza? E logo mais voltarei com mais informações do nosso Mengão.